Você tá pensando em jogar Trono de Eldraine, mas tá com receio por não conhecer o sistema? Então fica comigo que nesse vídeo eu vou tirar todas as suas dúvidas e te explicar tudo sobre esse sistema incrível. Muitos se perguntam qual a principal diferença do sistema de Trono de Eldraine para outros RPGs convencionais, e a realidade é que a resposta para essa pergunta é algo bem simples. No nosso sistema, os jogadores têm total liberdade quanto à utilização dos recursos na sua ficha, e isso vai desde o uso de suas magias e status, às ações que podem efetuar no combate. Aqui você é completamente livre. Chega de somente andar, bater e usar ações pré-definidas. Você pode interagir da maneira que quiser com todo o ambiente à sua volta, criando estratégias incríveis. Mas não só isso, explore também ataques em equipe com seus aliados. Usem principalmente o trabalho em equipe, pois ele será o seu aliado mais forte. Para começar, cada personagem possui 6 status que irão afetar todas as suas ações dentro da mesa, sendo eles força, vitalidade, destreza, obscuridade, fé e peso. A princípio eu sei que pode parecer muita coisa, e é por isso que eu vou te explicar cada um deles agora. Começando por força. Como o próprio nome já diz, ela está relacionada a todas as capacidades brutas do seu personagem, que inclui desde causar danos com armas corpo a corpo, a carregar ou empurrar objetos pesados. A vitalidade, por sua vez, é responsável por aumentar a vida do seu personagem, além de melhorar sua resistência a qualquer tipo de dano que possa ser reduzido. A destreza melhora a agilidade e a precisão de movimentos do seu personagem, sendo extremamente importante para ataques rápidos ou manobras evasivas. A obscuridade representa o poder das artes sombrias e da magia ligada ao reino espiritual da bruma. Ela é essencial para a conjuração de feitiços, sendo ideal para conjuradores de magias obscuras e necromantes. A fé representa a conexão do personagem com forças divinas e habilidades mágicas de suporte e proteção. Ela é essencial para conjurações de milagres e habilidades sagradas, sendo ideal para personagens que desejam curar aliados ou se proteger com magias de suporte. Por último, temos o peso, que se trata de algo bem mais simples do que parece, sendo usado principalmente para carregar equipamentos pesados sem influenciar a mobilidade. De forma simples, personagens com alto peso podem usar armaduras extremamente pesadas sem ter a sua esquiva ou agilidade influenciada. Então fique ligado para manter o seu peso equilibrado com a armadura que deseja usar. Como complemento, nós também temos 3 recursos chaves que serão usados em suas aventuras, sendo eles a vida, que está relacionada à quantidade de dano que você pode tomar sem cair em combate, o vigor, que está relacionado às suas esquivas e golpes, onde você poderá tanto usar para uma função quanto para outra, e a mana, que está relacionada ao seu recurso principal para a utilização de magias e feitiços. Em Trono de Eldraine, possuímos diversas classes que irão influenciar diretamente a sua forma de jogar. Para isso, você deve escolher sabiamente aquela que melhor se adapte à sua forma de jogar. Cada classe oferece um conjunto de status iniciais, armas e magias que irão auxiliar a sua classe a desempenhar o melhor papel possível, desde o início da campanha. Uma consideração importante em relação às classes é que, embora elas determinem os seus itens e status iniciais, vocês não precisam se preocupar em relação à escolha da classe errada, pois ao decorrer da campanha vocês poderão facilmente distribuir os seus pontos de evolução da maneira desejada, fazendo até mesmo um mago se tornar um cavaleiro ao decorrer do tempo. Outro método de segurança quanto a isso é que ao decorrer da campanha os jogadores também terão várias chances de resetar os seus atributos, alterando a sua build de acordo com a sua nova forma de jogar. Tudo isso é feito pensando na satisfação do jogador, afinal todos nós sabemos que nada dura para sempre, e se antes você se divertia com uma determinada maneira de jogar, agora você pode querer explorar novas abordagens e formas de jogar, então fique tranquilo em relação a isso. Não encontrou nenhuma classe que se adapte a você? Isso não é um problema. Se isso acontecer, fique à vontade para checar a criação de uma classe personalizada com o mestre da mesa. Ele estará disposto a escutar todas as suas necessidades, e juntos, criarão a melhor classe inicial com base em tudo o que vocês conversaram. Em Tronos, nós também temos uma variedade infinita de armas, itens e equipamentos, e sem sombra de dúvidas você irá encontrar aquela que melhor se adapte a você. Independente do equipamento ou arma que você escolha, você deve ficar atento em 3 detalhes que estarão descritos no próprio equipamento, sendo eles o pré-requisito, o atributo de escalonamento e o ranking de escalonamento. O pré-requisito se trata dos status necessários para aquele item ser equipado. Por exemplo, se no item diz que o pré-requisito é 10 de força, você precisará ter esse mesmo valor no seu status de força para conseguir equipá-lo. Já o atributo de escalonamento e o ranking de escalonamento servem para medir a evolução daquele item, ou seja, qual será o parâmetro que aumentará o seu dano ou efeito. Para simplificar, o escalonamento de itens do RPG segue um pequeno padrão que vai do rank 1, sendo o mais fraco, e o rank 10, sendo o mais forte. Não só isso, mas para cada um ponto no escalonamento da arma, ela irá aumentar 10% o seu dano total. Ao decorrer da campanha, há várias formas de se aumentar o escalonamento de uma arma,
Isso vai desde fundi-las, melhorá-las e até mesmo criar outra com os materiais já existentes de uma arma. As opções são bastante variadas, então escolha aquela que seja mais fácil para o momento específico. Outro ponto importante em relação aos itens, especialmente as armas e os equipamentos, é a memória de Bruma. A memória de Bruma nada mais é do que um conjunto de habilidades ativas ou passivas que se fundem ao equipamento, possibilitando mais versatilidade aos seus combates. As habilidades ativas se tratam de ações que podem ser executadas durante o combate, como golpes especiais e ataques em área. Já as passivas se tratam de buffs permanentes, como maior velocidade de ataque ou absorção de dano. Vale ressaltar que sempre que você insere uma nova memória de Bruma em seu equipamento, ela sobe de rank, melhorando todos os seus atributos de escalonamento. Agora que você já entendeu como os itens funcionam, você deve estar se perguntando como evoluir um item. E a resposta é bem simples. Ao decorrer de suas aventuras, vocês irão encontrar pedras especiais conhecidas como Titanita e Chumbo Negro, e elas poderão ser usadas para essa função, com uma única diferença. A Titanita será usada para aprimorar armas e equipamentos comuns, já o Chumbo Negro será usado exclusivamente para itens mágicos. Quando eu disse que cada arma era única, eu não estava brincando, e grande parte disso se dá ao Poder Estendido. O Poder Estendido nada mais é que uma habilidade singular que define o moveset de cada arma, oferecendo desde efeitos passivos a ataques ativos que podem alterar radicalmente o fluxo do combate. Em Eldraine, você não apenas impõe uma arma, mas também se adapta a um estilo de luta totalmente único. Para exemplificar melhor os tipos de poder estendido presentes nas armas, é necessário entender do que se tratam as habilidades ativas e passivas. As habilidades ativas são ações executadas sob comando, oferecendo ataques especiais como golpes devastadores, combos em área ou alterações no ambiente. As habilidades passivas podem ser efeitos e poderes automáticos que afetam o status ou o ambiente do personagem, como aumento de velocidade ou regeneração de vida passiva. Como pode ver, aqui as opções também são infinitas, e certamente você encontrará aquilo que busca para complementar a sua build. Outro ponto é que além da criação de um poder estendido, você também poderá armazenar poderes estendidos que já utilizou, ficando armazenados na sua Lanterna de Bruma. Resumindo, a Lanterna de Bruma se trata de um artefato místico que funciona como uma biblioteca de poderes estendidos, onde ao interagir com a Bonfire você poderá trocar o poder ativo da sua arma por qualquer outro armazenado. Uma única observação em relação a essa troca é que para cada utilização dessa função você pagará um pequeno preço em almas, que podem ser adquiridas derrotando inimigos ou de várias outras formas. Se tratando do lado arcano, em Tronos de Eldraine, o mundo é cercado por três forças fundamentais que moldam o equilíbrio do mundo, sendo elas a magia de Bruma, os feitiços e os milagres. Cada um deles não oferece somente habilidades únicas, mas também representa aspectos distintos da natureza, mudando a forma com a qual o seu personagem irá interagir com o lado arcano e suas peculiaridades. Afinal, todos nós sabemos o quanto o arcano pode ser instável. A magia de Bruma se trata da manifestação do lado espiritual, extraída da essência do mundo. Ela representa o elo do personagem com o plano espiritual e o equilíbrio da criação. Ela pode ser uma energia serena, mas não se enganem, ela também pode ser devastadora, oferecendo uma força sobrenatural aos conjuradores que possuem uma profunda conexão com o mundo à sua volta. Devido a todo esse poder, geralmente é recomendado o uso de cajados ou armas mágicas, servindo como canalizador dessa magia. Alguns dos tipos mais comuns de feitiços dentro da magia de Bruma são a manipulação de poderes elementais, as magias etéreas, que podem tanto debilitar seus inimigos quanto drenar suas forças, e as invocações do éter, que focam em invocações espirituais para proteger e defender o conjurador. Um ponto a ser levantado é que a magia de Bruma afeta todo o equilíbrio espiritual do ambiente, atraindo tanto os seres da Bruma quanto despertando forças antigas que podem interferir na sua jornada. Então tome bastante cuidado com o uso excessivo desse tipo de magia. Os feitiços, por sua vez, representam a busca egoísta por conhecimento e domínio, que derivam de uma combinação de estudo, sacrifício e desejo. Eles se tratam de energias puramente humanas, distorcidas pela necessidade de conquista, levando o conjurador a um caminho arriscado que pode tanto corromper a mente quanto o espírito. Nesse tipo de magia, os feitiços mais comuns envolvem magias de corrupção, artes de dominação que podem manipular as vontades alheias, ou invocações demoníacas através de pactos que custem a própria alma ou a vida. Diferente da magia de Bruma, os feitiços geralmente necessitam de varinhas ou relíquias amaldiçoadas, pois essas ferramentas normalmente são imbuídas de escuridão ou energia demoníaca, facilitando e potencializando esse tipo de magia. Vale lembrar que assim como a magia de Bruma, os feitiços também interagem com o ambiente à sua volta, e nesse caso, o uso excessivo dessa magia pode acabar atraindo criaturas malignas ou espíritos vingativos. Por último, nós temos os milagres, que são manifestações da fé e da consciência humana. Eles são a expressão da devoção, do sacrifício altruísta e da proteção dos outros. Ao contrário da magia de Bruma e dos feitiços, eles exigem pureza de intenção, funcionando apenas para aqueles com a mente e o coração devotos. Os itens para a canalização desse tipo de magia são muito mais específicos que os demais.
pois nesse caso necessitam de símbolos de fé intensa, como sinos e lanternas. Já em relação aos tipos de milagres, podemos destacar curas divinas capazes de restaurar a vida e remover efeitos negativos, escudos divinos e outras habilidades de proteção e exorcismos, que se tratam de ataques direcionados a seres profanos, capazes de expulsar criaturas amaldiçoadas. Se tratando do impacto dos milagres, tudo acontece de uma forma um pouco diferente, onde nesse caso seu personagem poderá acabar passando por provações dos deuses, testando tanto a sua fé quanto a sua devoção, além de explorar pontos como sacrifício, compaixão e o preço da piedade. Agora que você entendeu todos os tipos de magias e como elas interagem com o mundo, chegou a hora de te explicar como criar e adquirir magias. De forma resumida, é bem mais simples do que parece, podendo ser feita de 3 formas: exploração e saque, na qual você poderá encontrar pergaminhos que te ensinem, através do crafting com os ingredientes necessários, ou através das compras com NPCs específicos que podem acabar vendendo a magia que você procura. Tratando da Chama Ardente em Eldraine, ela representa o ápice do poder e da essência dos Lords, sendo a responsável por resgatar todos os traços ardentes e indomáveis dos antigos. Em situações muito raras em locais que habitam o esquecimento, vocês poderão se deparar com um item chamado Humanidade, e esse item será o mais importante de suas histórias. Não importa a sua origem ou talento, independente de qualquer fator, a Humanidade é capaz de trazer o resquício do poder de um Lorde a qualquer um que a utilize, adquirindo forças e habilidades avassaladoras. No sistema, tudo começa a partir da primeira ativação de Humanidade, onde você irá liberar uma árvore de habilidades que irá deixar o seu personagem cada vez mais forte. Essas habilidades podem ir desde passivas a habilidades ativas extremamente complexas, e cabe a você criá-las junto com o auxílio do mestre. Vocês devem estar pensando que o sistema de combate se trata de algo super complexo, né? Muito pelo contrário. Aqui os combates são totalmente intuitivos e uma vez que você tenha entendido as mecânicas do combate, você não terá nenhuma dificuldade. Para começar, primeiro eu preciso explicar como funciona o sistema de ações. Todos os personagens possuem 3 pontos de ação que poderão ser usados para efetuar qualquer ação dentro do combate. Independente do que esteja pensando, o que vale aqui é a sua criatividade. Para exemplificar melhor como os pontos de ação podem ser usados, vamos para 2 cenários. Imagine que esteja no seu turno de atacar o inimigo, que está a alguns metros de distância. Caso deseje se mover até ele, será gasto 1 ponto de ação independente da distância. Porém, você deve ficar atento com o seguinte ponto: caso seu personagem seja colocado no campo de visão de um novo inimigo ou vá sofrer um ataque de oportunidade, a sua movimentação será interrompida no ponto exato onde isso aconteceu. Por isso, tome bastante cuidado. Lembre-se que você é livre para ir onde quiser, porém, esteja pronto para os riscos. Para ataques individuais, você também gasta 1 ponto de ação, e caso você deseje fazer mais de um ataque, poderá gastar pontos adicionais, tendo a sua ação narrada por completa para ver o resultado. Vale lembrar que para magia cinza de guerras e ativa de itens, o gasto de pontos de ação estarão especificados no próprio texto, para simplificar tanto a vida do mestre quanto do jogador. Aqui as combinações também são infinitas, e você apenas deve alinhá-las com o seu gasto de pontos de ação. Outro ponto importante em relação ao gasto de pontos de ação é a exaustão. Sempre que um jogador atinge o seu limite de 3 pontos de ação, ele receberá um ícone em seu token, que poderá ser utilizado pelo inimigo para desferir um ataque garantido. Esse é um dos pontos que tornam os combates em Eldraine bem mais desafiadores. Porém, não se preocupem, em algumas ocasiões vocês poderão utilizar destreza para esquivar desse acerto garantido, desde que o mestre te dê essa abertura. O mesmo vale para os inimigos normais e bosses, com a única diferença que ao invés de 3 pontos de ação serão 4. Com essa abertura, qualquer um dos jogadores poderão efetuar um acerto garantido ao boss, com maior chance de crítico e tendo uma grande chance de atordoá-lo. Devido a isso, é extremamente importante conversar com seus aliados, formulando uma estratégia sólida antes de gastar esse recurso. As esquivas também são outro ponto crucial em Eldraine. Aqui nossas esquivas vão muito além de rolar apenas um dado, deixando a esquiva completamente à interpretação do jogador. Como assim? Permita que eu te explique. No nosso sistema possuímos 4 velocidades de esquivas, que são esquiva lenta, esquiva rápida, esquiva súbita e esquiva instantânea. Cada uma dessas esquivas possui o seu momento exato de utilização, mas independente da esquiva escolhida, você ainda poderá escolher para qual direção será essa esquiva e quantas esquivas serão gastas com seus pontos de ação. Antes de irmos para um exemplo prático, você deve estar se perguntando como funciona cada tipo de esquiva, e é isso que irei te explicar agora. Começando pela esquiva lenta, ela é usada para se esquivar de ataques lentos e ataques pesados. A esquiva rápida é ideal para ataques leves e constantes. A esquiva súbita é rápida e arriscada, ideal para ataques de alcance médio. Por último, a esquiva instantânea, que é extremamente rápida, ideal para evitar ataques diretos e imediatos. Agora vamos para um exemplo prático. Imagine a seguinte narração.
Vindo em sua direção, rapidamente, é possível ver uma criatura segurando uma foice. E com seus movimentos extremamente rápidos, ela bate de cima para baixo com um corte em formato de meia-lua. E rapidamente para a esquerda a criatura faz um dash, efetuando mais 2 ataques em sequência em uma sucessão de ataques extremamente poderosos e cortantes. Analisando o primeiro golpe, podemos concluir que uma esquiva instantânea para trás seria a melhor solução inicial. Porém, as coisas mudam com o dash seguido da sequência de mais 2 golpes. Nesse caso, poderíamos arriscar 2 esquivas instantâneas para o lado, justamente por serem ataques rápidos. Porém, nesse caso, a opção perfeita seriam 2 para trás, assim evitando por completo os 2 golpes. Outras boas opções também seriam um parry ou uma troca de golpes, porém a troca de golpes só seria viável caso possuísse bastante vida ou se esquivasse pelo menos de um dos ataques. Com isso, você já deve ter percebido que todas as esquivas e reações são totalmente a interpretação do jogador, onde baseado na narração do mestre ele tomará a sua ação, tendo sucesso ou erro baseado no que escolha. É importante lembrar também que o vigor funciona totalmente em conjunto com as esquivas e você poderá usá-lo seja para se esquivar com êxito ou aumentar o alcance da sua esquiva. Em Eldraine, você também poderá responder a golpes de outra forma, sendo ela o parry. O parry é uma técnica de combate que permite o jogador interceptar ou reduzir o dano de ataques inimigos ao acertar com precisão o ponto de impacto e o tipo de defesa. Para isso, vocês devem entender todos os tipos de parry e suas funcionalidades, sendo eles o parry lento, o parry rápido, o parry súbito e o parry instantâneo. Para começar, o parry lento é usado para ataques pesados ou lentos, porém exige muito mais vigor e uma antecipação muito maior do golpe. O parry rápido é ideal para contra-ataques ágeis, consumindo menos vigor. O parry súbito é especialmente eficaz contra ataques surpresos e diretos, possuindo uma pequena janela de ativação. Por último, o parry instantâneo é usado em uma sequência de combo do inimigo, em uma das suas aberturas, gastando vigor considerável e interrompendo essa mesma sequência. Para efetuar um parry, o ponto mais importante será a previsão do ponto de impacto e o tipo de parry. A previsão do ponto de impacto se dá a acertar o local onde o golpe será desferido, e o tipo de parry relacionado à velocidade do golpe que será feito. Para exemplificar, veja a seguinte narração. Rapidamente você pode ver a criatura segurando um ataque carregado com uma sua clava, de cima para baixo, e segurando o seu escudo, o que você faz? Analisando esse golpe, podemos concluir que o ponto de impacto está à próxima altura da cabeça. Com isso, precisamos posicionar o escudo bem acima dela. E quanto ao tipo de velocidade, podemos presumir que se trata de um parry lento, por conta do tipo de arma usado pelo inimigo e o posicionamento do próprio golpe. Com isso, já sabemos os 2 principais fatores para desferir o parry, e apenas precisamos decidir o gasto de vigor para isso ser possível. Se tratando de golpes lentos, eles costumam ser extremamente fortes, e no nosso caso, o recomendado seria que gastássemos uma grande quantidade de vigor, assim assegurando nosso contra-ataque ou uma abertura para outro membro da equipe. O conceito de evolução em Tronos de Eldraine está profundamente ligado ao conceito das almas. Sempre que você derrota um inimigo ou vende algum item, você poderá adquirir um determinado número de almas, e elas poderão ser utilizadas para aprimorar todos os seus status e recursos. Se tratando da evolução, é recomendado uma sábia escolha, pois conforme o seu personagem sobe de nível, maior será o gasto de almas de forma acumulativa. Outro ponto importante é que a evolução do personagem só poderá ser feita em uma fogueira, deixando os jogadores em um dilema sobre subir de nível ao encontrá-la ou economizar seus recursos para outro momento. Por último, cada ponto de status que você aumenta gera um impacto significativo sobre os seus recursos, e se você deseja melhorar algum recurso em específico, fique de olho nessa tabela para extrair o máximo possível das suas evoluções. Com isso, acho que exploramos todos os pontos cruciais em Eldraine, mas sempre se mantenham ligados. O sistema está sempre em evolução e nós aceitamos principalmente sugestão dos jogadores, proporcionando um ambiente divertido para todos. Antes que eu me esqueça, eu sou o Rozuki, e sejam muito bem-vindos a Tronos de Eldraine.